Olá, pessoal! Bom, nós vamos dar seguimento hoje à nossa aula sobre substâncias orgânicas, tá? Então, no vídeo passado foi sobre os glicídios, né, os carboidratos, que são os açúcares, e hoje nós vamos seguir com essas substâncias orgânicas, tá? Que são, então, os lipídios, tá? Os lipídios, eles geralmente são, então, a associação de um álcool e de ácidos graxos. Esses lipídios, gente, eles são moléculas apolares. Lembram lá quando a gente estudou a água, que é uma substância inorgânica, que a água é polar, porque ela tem os dois polos, né, positivo e negativo. Pois os lipídios, né, eles são apolares, tá? Então, eles vão ser classificados como substâncias hidrofóbicas. Tá? Eles não se misturam com água, são insolúveis em água, né, sendo solúveis apenas em alguns tipos de substâncias, como éter, né, acetona e outras substâncias. Tá? Então, são apolares, são hidrofóbicas. Tá? Funções desses lipídios no nosso organismo. Principal função, gente, é a função energética. Tá? Função estrutural. Como assim? Aqui é reserva de energia para o nosso organismo. Estrutural. Esses lipídios, eles formam a membrana plasmática das células. Tá? Então, isso é um exemplo da função estrutural, formar a membrana das células. Como função reguladora, formando hormônios esteroides. Depois a gente vai falar um pouquinho desses hormônios, né? Testosterona, progesterona e estrogênio, tá? Como isolante térmico, né? Em seres como nós, que somos endotérmicos, né? Que mantemos nossa temperatura corporal constante, né? Então, essa camada de gordura, né? Os lipídios são importantes como isolantes térmicos, tá? E ainda uma questão que eu não coloquei aqui foi permitir que vitaminas lipossolúveis, a A, a D, a E e a K, KD, né? A gente pode lembrar assim, KD, A, D, E e K, né? Como que essas proteínas entram para dentro da célula? Sendo carregadas, né? Transportadas por lipídios. Por isso elas são chamadas vitaminas lipossolúveis. Elas entram na célula com lipídios, tá? Então, isso aqui seriam as funções principais dos lipídios. Não esquecer da principal função, junto com os glicídios, que é a produção de energia, a função energética. Bom, aqui nós temos uma classificação. Quem são esses lipídios, né? Então, nós temos aqui essa classificação. Os glicerídeos, formado por ácidos graxos mais o álcool glicerol. Pode ser o exemplo triglicerídeos, né, que a gente ouve falar bastante. Eles são os óleos e as gorduras. Qual a diferença entre um óleo e uma gordura? Principais: o óleo é líquido, a temperatura ambiente. As gorduras são sólidas em temperatura ambiente. Isto aqui, óleos são insaturados, gorduras são saturadas. Óleos de origem vegetal, gorduras de origem animal, tá? Então, aqui um resuminho rápido sobre os glicerídeos, óleos e gorduras. Os cerídeos são as ceras, tá? Cera de abelha é um exemplo de cerídeo. A cera que a gente encontra recobrindo as folhas das árvores, né, evitando a transpiração excessiva, é um exemplo de cerídeo. Aquela cera que recobre, né, as penas dos animais aquáticos também é um exemplo de cera, de cerídeo, tá? Então, aí alguns exemplos principais. Aqui, gente, fosfolipídios, um fosfato mais um glicerídeo, tá? Formando a membrana plasmática das células, tá? Então, aqui um exemplo de fosfolipídios, formando a membrana plasmática das células. Os carotenoides, o que são? Carotenoides, gente, é um lipídio
né, que são pigmentos, principalmente os de cores alaranjada, que contém, por exemplo, na cenoura. Ele é importante porque ele é precursor da vitamina A, tá? Então é importante, né, para a visão, né, a alimentação com esses vegetais. Este carotenoide aqui, que são pigmentos, são exemplos de lipídios, tá? São então de coloração alaranjada, né, principalmente. Os esteroides, nós vamos ter duas classificações. Temos os hormônios esteroides, que é a testosterona, hormônio sexual masculino, estrógeno e progesterona, hormônios sexuais femininos, né? Tanto aqui, este aqui, características masculinas, esse aqui, características sexuais femininas. São esteroides, são lipídios. Aqui, o colesterol, gente, além de também auxiliar na formação da membrana da célula, junto com os fosfolipídios, o colesterol, ele tem toda uma função, né? Que se for em excesso, ele pode causar várias doenças, né? Causar o entupimento dos vasos sanguíneos, chamados de ateromas. Como é que funciona isso? Nós temos, na verdade, vocês já devem ter ouvido falar, dois tipos de colesterol. O HDL, que a gente chama de bom colesterol, e o LDL, que nós chamamos de ruim. Na verdade, HDL é uma lipoproteína de alta densidade e a LDL é uma lipoproteína de baixa densidade. Resumindo, o que é isso? São proteínas, né, enzimas, são lipoproteínas que carregam o colesterol no nosso organismo. Onde que o colesterol é produzido? No nosso fígado, ou a gente ingere através da nossa dieta. Então tem duas fontes de colesterol, a dieta e o fígado que produz. O que é HDL? Por que é chamado de bom colesterol? Porque este HDL, essa lipoproteína, pega o colesterol e leva ela para onde? Para o fígado. E o fígado vai tentar utilizar esse colesterol. Aonde? Na produção das membranas, na produção de bile, ou sais biliares, né? Que é um tipo de um emulsificante, né, de gorduras. Ele degrada gorduras, a bile é produzida pelo fígado. Então, resumindo, o HDL levou o colesterol para o fígado e o fígado metabolizou esse colesterol. Usou na produção da membrana da célula e na produção de bile. A LDL é o contrário. Ela tira o colesterol, né, que está no fígado, ou o colesterol lá do intestino, né, da nossa digestão, e leva este colesterol para a corrente sanguínea. E ali na corrente sanguínea ele não é utilizado para nada de bom. O que ele vai acontecer com esse colesterol? Ele vai acabar circulando com o sangue e causando o entupimento dos vasos sanguíneos. E esse sim, ele é ruim porque ele não tem uma finalidade no nosso organismo. Então ele vai causar os ateromas, que são placas de gordura, que com o tempo vão entupindo os nossos vasos sanguíneos e causando então vários problemas, né, circulatórios ao longo da vida, né, das pessoas, tá? Gente, era isso aí então. Um até breve para vocês.